Bom, então, dando continuidade, o que faremos agora, né, vai ser tentar resolver essa etapa aqui no algoritmo da dinâmica molecular. Ela envolve a questão da integração das equações de movimento, né? Então, a gente já viu como inicializar o sistema, né, dado algumas condições, disposições e velocidades. Na aula anterior, a gente havia discutido quanto à questão das forças, né? Então, se eu conheço as posições, eu consigo determinar a minha energia potencial e, portanto, o gradiente dessa energia potencial, ela vai me dar força sobre cada átomo, em cada direção, né? Bom, então, tendo de posse da posição, velocidade, forças, ou seja, aceleração, né, como é que a gente vai fazer a evolução temporal do sistema, né? A gente vai usar algumas técnicas numéricas para a partir, que seria essencialmente, né, o método de diferenças finitas, que vai nos permitir obter quem seriam essas posições, né, em função daquelas outras variáveis que a gente já conhece. O ponto todo aqui vai ser um compromisso entre o custo computacional, né, o rigor matemático em termos das trajetórias e o que a gente poderia estar fazendo de tal modo também tem a questão do tamanho dos arquivos, né, tem outro lado computacional que estaria ligado, né, como a gente vai estar armazenando todas essas informações no tempo, né. E o passo de tempo, a gente já havia discutido, né, alguns minutos atrás, que esse ΔT, ele essencialmente é um passo que ele é obtido de tal modo a capturar o movimento mais rápido do sistema. É exatamente quem está delimitando, né, o nosso sistema. Então, vamos partir de uma discussão quanto ao processo de integração, né, e aqui eu vou mostrar três opções, na qual, no laboratório, a gente vai estar utilizando uma delas, né, que é o Velocity, que é um dos talvez mais usados, né? Então, a gente já sabe o que acontece com as posições, sabe o que acontece com as forças, né? Vamos olhar agora para a integração, né? Então, antes de conversar sobre os métodos em si, né, então, vamos tentar entender qual seria a melhor maneira de estar escolhendo esse integrador, né, e como a gente também vai estar codificando ele, né. Então, na prática, a gente não vai fazer nenhum código, a gente vai utilizar implementações que já estão colocadas no código que a gente vai estar fazendo de dinâmica molecular, que é o LAMMPS, né, e para isso, lá você vai ter várias possibilidades em termos de integração, né, mas é importante, então, saber o que é importante, né, no final das contas, o que é que vai me guiar para poder fazer uma determinada escolha de um determinado tipo de integrador, né. Então, nesse sentido, a gente vai precisar, né, de observar dois pontos. O primeiro é quão exata e acurada são as trajetórias atômicas, né, porque você tem erros numéricos que podem estar se acumulando no tempo e, portanto, levar a diferenças nas minhas trajetórias. Isso é algo que pode interferir na obtenção das propriedades físicas. A segunda é satisfazer as condições de momento e de energia, né? Então, você não quer que o meu sistema ele comece a dissipando energia, né, ou, de alguma forma, gerando energia no sistema, significa que alguma coisa está errada, né, e, muito provavelmente, é a forma da qual a gente está integrando as equações de movimento, tá? Então, eu posso escolher um ΔT muito maior do que deveria ser o meu sistema, do que deveria ser para estar capturando os fenômenos no meu sistema, e isso pode gerar, né, limitações quanto à conservação de momento e de energia. Então, esses dois pontos são importantes e a gente vai estar monitorando o tempo inteiro, né, na nossa dinâmica, se as trajetórias estão ok e se, de alguma forma, a gente está satisfazendo as conservações do momento e de energia, né? Então, cuidados vão ter que ser tomados para atender esses dois vínculos, né? Bom,
Além disso, né, seria muito bom que a gente tivesse algumas outras propriedades, né? Quais seriam? A primeira é que ela seja computacionalmente rápida, né? Ou seja, você rapidamente possa fazer a integração sem muitas operações. A segunda, que era um limitante no passado e quando você estiver tratando de sistemas bem maiores, também acaba se tornando importante, que é a memória. Aqui eu falo de memória RAM, né? E também, se eu quero satisfazer que ele tem essa condição de trajetórias exatas, né? Significa que seria interessante que ela fosse reversível no tempo, ou seja, desde Newton, ela não tem direção de tempo, né? Se você olhar passado para o futuro, do futuro para o passado, a ideia é a mesma, né? Só depois da segunda lei termodinâmica você vê essa direção, né? Vê pela questão da entropia. Aqui, não, né? Então, aqui a gente essencialmente está satisfazendo apenas a primeira lei, né? Portanto, a conservação de energia. E, dessa forma, a nossa dinâmica é reversível no tempo, né? Então, se eu quero uma trajetória exata, reversível no tempo, né, computacionalmente rápida, significa que uma das alternativas é que a gente possa usar um ΔT, ou seja, um passo de integração, quanto maior possível, né, satisfazendo essas condições. Então, isso aqui, né, seria mais ou menos um guia do que a gente espera para poder estar escolhendo, né, qual integrador utilizar na nossa dinâmica, né? E vai depender muito do tipo de propriedade que você está interessado, né, da tua capacidade computacional e também do fenômeno da qual a gente gostaria de estar simulando, né? Então, tem várias opções, eu vou conversar, né, a gente vai usar o Velocity Verlet, mas eu vou comentar sobre o Verlet, o Leapfrog e o Predictor Corrector, né? Então, alguns deles têm vantagens e desvantagens, alguns têm um custo computacional mais barato, mas, em compensação, você perde em termos da acurácia na dinâmica, né? Outros você garante que sua dinâmica ela esteja muito bem descrita, mas isso envolve ter um custo computacional adicional, né? Então, portanto, muito das escolhas, né, vai depender isso né, com o nosso sistema. Então, de qualquer forma, dessa maneira que a gente vai estar levando, né, a nossa integração, né? Bom, então, como é que eu vou começar aqui, né? Eu vou começar de algo bem simples, né, que é voltar em cálculo 1, que essencialmente a gente fazer uma expansão em Taylor, né? E o que eu vou fazer é fazer a expansão em Taylor das posições no futuro, ou seja, a minha função posição no tempo t0 mais ΔT, né? Aqui é uma função genérica, só lembrando para vocês que seria qual que é a expressão da expansão de Taylor, né? Ela é essencialmente um somatório de 0 a infinito, né, da qual você teria as derivadas, né, dessa minha função para uma determinada ordem, né, eu estaria fazendo um somatório sobre essas várias contribuições. Então, para n igual a 0, né, eu teria a minha própria função, que seria a minha função posição no tempo t0, né, para n igual a 1, que seria a primeira derivada da função em termos do tempo, tá? Isso seria a velocidade vezes ΔT, né? Com n fatorial, n igual a 1, então é o próprio 1. Para n igual a 2, seria a variação, né, dessa minha função posição, segunda derivada da posição em relação ao tempo, que é a aceleração, né? E dessa forma, a gente vai fazer na expansão, né? Eu vou fazer a mesma coisa para um passo no passado, né? T0 menos ΔT, onde o que é que vai ser diferente aqui? O fato de aparecer esse menos, né? Toda vez que a gente tiver uma derivada de ordem ímpar, você teria um sinal negativo, né? Então, ele vai estar contribuindo com menos aquele valor, né? Dessa forma, a gente vai poder estar fazendo a expansão no futuro, e a expansão
no passado. E vamos combinar essas duas expressões para chegar no que seria a nossa integração, né? Como, de fato, a gente vai estar integrando essas equações de movimento, né? Bom, o que acontece no futuro, né? Então, no futuro, a minha posição, a minha partícula aí no tempo t mais ΔT, né? Se eu voltar aqui na minha expansão de Taylor, o que é que ela teria? Para n igual a 0, né? É a própria posição no tempo t. Para n igual a 1, é a primeira derivada de dt, de r dt, que ela me dá a velocidade naquele tempo, né? Vezes o meu ΔT elevado a n, então é o próprio ΔT, e 1 fatorial, n, 1 fatorial é o próprio 1. Né? Para n igual a 2, o que a gente vai ter é, agora, a derivada segunda da posição em relação ao tempo, né? Isso significa que eu vou estar obtendo a aceleração, né? Então, aceleração, se você lembrar da equação de Newton, né, F é igual a ma, então, portanto, a aceleração vai ser a força sobre m, né? Então, esse termo aqui, até marcar para vocês identificarem, né? Isso aqui é a própria aceleração, né? Em função do tempo. Bom, esse 2, ele vem do fatorial, né, 2 fatorial, então, portanto, próprio 2, e note que você tem agora o meu termo, o meu dt com expoente 2. Né? E agora eu posso fazer a mesma coisa para a terceira derivada, né, a derivada de ordem 3. Então, você tem d dr d3, né, de t, não tem significado físico, mas a gente vai estar carregando, né, sistemas, ou esse ΔT, da ordem de pelo menos ao cubo, em seguida, né, a quarta, e assim por diante. Tá? Então, na minha expansão de Taylor, eu considero os primeiros termos, mais termos de ordens maiores. Né? Eu vou fazer a mesma coisa para o passado. Né? Então, o que é o passado aqui? Passado vai ser a minha posição no tempo t menos ΔT, ou seja, um passo anterior à posição presente. Ela vai ser, se a gente lembrar, né, da expansão de Taylor, né, o primeiro termo continua sendo a minha posição no tempo presente, né? O segundo termo é a velocidade, primeira derivada da posição em relação ao tempo, só que aqui a gente tem um sinal negativo, né? E vem em função desse, na expansão, você ter um menos 1 elevado a n, como n aqui é ímpar, né? Esse termo aqui é negativo. As forças, né, ou melhor, as acelerações, né, o termo de ordem n igual a 2, continua igual o que a gente tem aqui em cima, né? E agora os termos de ordem ímpares, ele vai ter dt elevado a expoentes ímpares, né? Ele vai ter um sinal negativo, né? E seguido do dt a quarta, que é positivo, e assim vai. Né? Então, menos dt a quinta, mais dt a sexta, né? E você mantém essa expansão. Né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai combinar essas duas equações, né? Eu vou somar essas duas equações, e fazendo essa soma, o que a gente observa é que há esse termo da velocidade, ele desaparece, bem como os termos da ordem de dt ao cubo e todos os demais termos da ordem ímpares. Né? Então, se eu fizer essa soma, né, eu vou ter duas vezes a posição no presente, a velocidade sumiu, né, e eu vou ter o termo da força sobre a massa dt ao quadrado, mais, aqui eu estou deixando de lado, termos da ordem de dt à quarta. Tá? Bom, lembrando que o nosso time step, nosso passo de integração, é da ordem de 10 a menos 15 segundos, né?
quando eu estou fazendo dt ao quadrado, né, significa que eu já estou falando algo da ordem de 10 a menos 30. Né? Se eu faço dt à quarta, ele é ainda muito maior. Né? Então, esses valores aqui, de fato, eles não contribuem tanto, né, para a nossa dinâmica, apesar de que, se você estiver fazendo muitos passos, né, numericamente, você vai estar carregando esse erro, isso mais para frente acaba afetando a dinâmica, mas você precisa ter uma trajetória muito longa para começar a observar efeitos em função dessas contribuições de dt à quarta. Tá? Então, é dessa forma que agora, o que eu vou, em resumo, né, o que a gente consegue fazer? Né? A gente consegue obter quem seria a posição no futuro, né? Se eu conheço a posição no passado, a posição presente e as forças no presente. Né? E aí, essencialmente, a gente cai numa relação que é a minha posição no futuro, ela depende de informações que a gente conhece já. Então, quem é a posição do futuro? Né? Vai ser a posição do presente, 2 vezes a posição do presente, menos a posição do passado, e mais as forças no presente. Ou seja, como eu já conheço as posições no presente, eu consigo calcular as forças. Né? Então, se você se lembra daquele algoritmo, né, o passo da força ela acontece antes da evolução temporal, né, da propagação temporal das minhas equações de movimento. Então, dessa forma, né, eu consigo obter quem seria a posição no futuro, né, conhecendo as posições no presente e obtendo a posição no passado. Né. Bom, qual que é o problema, né, nesse método? Eu também consigo obter minha velocidade, lembrando que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, né? Se a gente imaginar que uma derivada numérica seria a derivada, seria a posição no futuro, mais ΔT, menos a posição do passado, menos ΔT, dividido por 2ΔT. Então, é dessa forma que eu estou calculando a derivada exatamente no tempo presente. Né? Então, qual que é o problema aqui? O problema é que eu só vou conhecer a velocidade no presente quando eu conhecer a posição no futuro. Tá? Então, o problema do algoritmo de Verlet, né, note que ele é bem simples, né, essencialmente você consegue obter quem seria fazer essa propagação temporal para o futuro a partir de informações que a gente já conhece, né, só que a velocidade você só vai conhecer no passo seguinte. Tá? Então, essa é Então, se eu fosse fazer uma implementação num pseudocódigo, né, que é essencialmente, ele lembra aqui muito o Fortran, né, não é bem para a geração de vocês, mas essencialmente o que a gente tem aqui é um loop sobre o número de passos, né, então cada passo a gente vai fazer um loop sobre todas as partículas, calcular a força que está aí atuando naquela partícula, que a gente conhece, se eu conheço a posição no presente, né? Então, minha posição no futuro, ela vai ser 2 vezes a posição no presente, menos a posição no passado, mais aquele termo que depende da força, né? A velocidade, ela vai ser no presente, né? Ela vai acontecer a partir da derivada numérica, né, das posições, né, em relação ao ΔT. Então, a diferença da posição no futuro menos a posição no passado por 2 vezes ΔT. E, finalmente, eu faço a propagação aqui. Né? Então, o que era a posição antiga agora vira a posição presente. O que era a posição presente vai virar a antiga. E o que era a posição nova vira a posição atual, né, a posição presente. Então, note que o gargalo aqui nesse processo é o fato da gente conhecer apenas a velocidade no futuro ou no presente num passo seguinte. Né? Então, tem uma maneira de corrigir isso, né, mas você vê que as operações aqui são essencialmente são só apenas 2 operações
que são realizadas para a gente ver essa propagação, né? Então, a maneira alternativa é chamada ao algoritmo de leapfrog, né? O pulo da rã, e, essencialmente, o que ele faz é desacoplar a propagação das posições, né, e das velocidades. Enquanto as posições estão andando em ΔT, né, mais centrada no teu T0, as velocidades elas vão ser calculadas em passos intermediários. Então, T meio, T3 meios, T5 meios, né? E a gente vai usar uma outra a expressão da equação de movimento, né, que seria como uma velocidade se propaga em relação à aceleração, né? Note que a gente não usou esse argumento no algoritmo de Berlet, né? No algoritmo de Berlet, essencialmente, a gente só fez a propagação das posições, né? Aqui, eu sei que a velocidade no passo intermediário, né, ela vai ser dada como, se você se lembra, V igual a V0 mais AT, né? Então, vai ser a velocidade no passo intermediário passado, anterior, vezes o ΔT, e aceleração no presente. Então, a gente continua calculando as forças naquela posição e naquele tempo presente, tá? E a minha posição, então, no futuro, ela vai ser dada pela posição no presente, mais o termo VT, né? Então, aquele x igual a x0 mais VT, do ensino médio, é aqui a gente vai estar usando de novo, né? Então, é essencialmente o meu termo de integração vezes a velocidade no passo intermediário futuro. Então, note que, nessa situação, a velocidade agora, no presente, né, ela é calculada exatamente no mesmo passo que você calcula a propagação que você já conhece. Então, você consegue determinar a velocidade e posição no futuro, né, exatamente no mesmo passo. A desvantagem, que não é bem uma desvantagem, é você estar incluindo apenas uma única, né, uma operação adicional, tá? De tal modo que teríamos, então, para essa propagação, a propagação no futuro vai ser a posição mais o termo V0 vezes ΔT, né, que esse V vai ser no tempo da velocidade de meio passo, né? A velocidade, então, nesse futuro, que eu vou precisar mais para frente, vai ser a velocidade anterior, mais a aceleração vezes no presente, vezes o ΔT, e a velocidade no presente, então, é a média entre as velocidades do meio passo no passado e o meio passo no futuro, né? Então, com isso, o termo leapfrog, ele vem dessa forma, né? Eu estou sempre fazendo, né, esses pulos, só que agora de uma forma desacoplada, né? Bom, numericamente, né, você tem uma vantagem, você vê que se olhar o erro em função do tempo, né, isso aqui você está pensando em passos, o algoritmo de leapfrog, ele é bastante estável, né? Então você não vai acumulando tantos erros ao longo do tempo, né? Se você usar, por exemplo, a Rudy Coulter de quarta ordem, né, esse erro ele tem esse comportamento, né, ele, de fato, no início ele é bem menor, mas ele vai acumulando erros, né, com o aumento do tamanho da simulação, né, e se for pegar, então, das derivadas do ponto médio, esse erro ele é acumulativo e você tem um erro muito maior, né, na descrição. Então, ele é bastante estável do ponto de vista numérico, e você tem a vantagem que você está adicionando um passo a mais, né, mas dessa forma, ainda assim, recuperando, né, tanto numericamente, quanto descrevendo a velocidade e as posições exatamente no mesmo passo, tá? Bom, então as vantagens dele é que ele requer apenas um grau de custo computacional, que seria o método de Euler, né? Mas o erro é da ordem da terceira ordem aqui. Ele usa a derivada no ponto médio de cada passo, né? O meio passo naquele esquema. Então, significa que as velocidades são obtidas no mesmo tempo que o passo, né?
E isso requer apenas um único passo adicional, que é você resolver a velocidade, né, a partir de um produto, né, que é a aceleração vezes o tempo, mais a própria velocidade naquele ponto. Né? Então, por conta disso, né, você tem uma acurácia e um custo computacional mais baixo. Esse método de leapfrog é usualmente aquele que é mais usado na dinâmica molecular. Né? Então, a gente acaba tendo uma série, tem essa razão custo-benefício aí é bem interessante, porque essencialmente acaba permitindo, né, que a gente possa estar usando a um custo computacional baixo, né, ter numericamente uma interferência não tão grande assim nas trajetórias. Tá? Você precisa fazer passos quer dizer, dinâmicas muito longas para começar a observar algum desvio, né, em função de você estar acumulando aqueles erros que são da ordem, no caso aqui, são de terceira ordem, né, comparado com o de Verlet, que seria de quarta ordem. Né. Bom, então, essa é o método que mais, usualmente é o mais utilizado. Né. Bom, quais seriam alternativas? Então, se eu quiser uma dinâmica que me garanta com certo rigor, né, a minha trajetória. E muitas das vezes, algumas propriedades físicas, ela requer que a gente tenha essa condição. Né? E, nesse caso aqui, seria o método chamado de predictor correcto, né, em português, predição-correção. O que ele vai fazer? Ele vai projetar, prever quem seria aquela posição, né, e já fazer uma correção a cada passo. Né? Essa é a ideia. Para isso, você vai ter que... Eu vou mostrar como é que esse algoritmo funciona, mas, essencialmente, você carrega, né, mais operações que vão ter que ser feitas. Entretanto, você garante que seja algo... Assim, numericamente, você tem uma maior exatidão, uma maior acurácia nas trajetórias dos sistemas. Né? Então, a maneira como é feito, né, a gente vai fazer aquela expansão similar à expansão de Taylor. A diferença é que eu vou estar olhando não só para... vou estar olhando para várias ordens dessas derivadas, né, esse algoritmo. Então, a gente vai usar ao menos 6 valores para iniciarmos esse algoritmo, né? Então, aqui já vai começar uma questão do ponto de vista numérico, né, que a gente vai ter que guardar todas essas informações para poder fazer a propagação, e esse método, ele é feito de tal modo que ele tenha 3 passos. O primeiro, que é a predição, ou seja, quem vai ser essas propriedades no futuro. O segundo, que a gente vai estar calculando as forças, no caso aqui a aceleração, usando uma forma indireta, né? E agora eu vou corrigir todos aqueles passos, né, que eu calculei aqui, a partir dessa diferença, né, das forças que a gente fez a correção, né, a evolução. Tá? Bom, acho que talvez vai ficar mais claro na discussão que vai vir aqui a seguir. Né? Então, como é que funciona esse algoritmo? Né? Bom, aqui eu tenho a primeira derivada, a posição, velocidade, aceleração e os demais termos, né, a quarta, ao cubo e a quarta, que não tem significado físico, né, isso vai até 6, e de tal modo que essa minha posição, né, ela vai ser uma expansão em termos de todas as demais ordens, né, então da velocidade, da aceleração, os demais termos, né, de ordem 3, 4 e 5. Né? Já a velocidade, eu vou escrever também como expandir, né, a velocidade em termos das velocidades, das acelerações e os demais termos de ordens maiores das derivadas, e assim por diante. Tá? Então, nessa etapa de predição, o que eu vou fazer é calcular quem seria posição, velocidade, aceleração e termo de ordem cúbica e ordem quarta, né, a partir de uma informação anterior. Eu vou estar aplicando essa expressão aqui
que seriam os coeficientes que estariam nesses tempos. Né? Bom, no segundo ponto, o que eu vou fazer é calcular as forças a partir dessa nova posição. Tá? Essa posição que eu calculei aqui, né? Eu calculo as forças, e aí eu posso comparar a força que eu tenho calculada pelas novas posições com a força ou aceleração que eu tenho calculada por essa expansão aqui. Então, eu vou estar comparando esse termo com um termo que vem da aceleração para uma dada força. Né? Note que se a trajetória fosse exata, né, significa que essas acelerações seriam as mesmas. Né? Então, o fato de você estar carregando numericamente alguns erros, e até mesmo devido a essa diferença no ΔT, né, na acumulação do passo de integração, essa aceleração não é a mesma, né? Então, portanto, esse erro, essa diferença aqui, a gente vai usar para estar corrigindo todas as demais variáveis, né? Velocidade, aceleração, termo de ordem cúbica, quarta e assim por diante. Né? Então, é dessa forma que o que ele faz? Né? Você tem a posição aqui, ele move, calcula a força nessa nova posição, e ele compara, né, a força calculada, que eu tenho aceleração, com a aceleração que eu obtenho a partir dessa expansão. E dessa forma, eu vou corrigindo, né, a cada passo as posições, velocidades e acelerações. Né? Então, essa aqui é a maneira da qual é feita, que está sem apenas os coeficientes. Né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem toda uma elaboração em cima dessa descrição de como chegar nessas expressões, né? É a gente aplicar essa correção dentro dessas, correção na aceleração para todas as demais variáveis, com esses coeficientes, né, que são constantes, que são conhecidas aqui do ponto de vista numérico. Tá? Então, você consegue demonstrar de onde vem, né, esses coeficientes. A vantagem é que aqui você tem bem mais operações para serem realizadas, né, bem como, mas ao mesmo tempo você garante que sua trajetória seja mais exata. Né? Então você está corrigindo passo a passo em função dessa força que é calculada nas novas posições, com a aceleração que você obtém pela própria expansão. Então, dessa forma, você vai corrigindo, né, o teu sistema, né, sistema de equações, então, equação de movimento. Né. Então, eu apresentei para vocês ao menos 3 opções, né, de métodos para a integração. Esses métodos, eles envolvem o método de Verlet, o método de Leapfrog, e agora o método de Predictor Corrector, né, predição correção, que essencialmente, a depender do tipo de sistema, fenômeno que você esteja interessado, se eu quiser simplesmente fazer a amostragem, né, o algoritmo mais simples talvez seja mais indicado. Se eu quiser fazer algo bem mais rigoroso em termos das trajetórias, então eu preciso ir para um Predictor Corrector. Se eu quiser algo que compense, seja um meio termo, né, ou seja, você tem um custo computacional baixo, aliado a uma trajetória mais melhor descrita, ou seja, com erros acumulativos não tão grandes assim, a gente tem um algoritmo de Leapfrog para estar utilizando. E, obviamente, tem vários outros algoritmos propostos, esses 3 são os mais usados, mais comumente usados em dinâmica molecular. Tá? Bom, essa discussão toda que eu fiz foi em relação à integração das equações de Newton. Né? Então, aí vai, certamente, acho que boa parte de vocês não teve, você teve, talvez, só vou estar relembrando agora, né, e alguns conceitos em física estatística, que é a equação de Newton, em si, de movimento de Newton, ela está associada
ao ensemble microcanônico. Então, por natureza, né, ela descreve o ensemble microcanônico, que é um ensemble onde você mantém o número de partículas, volume, né, e a energia constante. Entretanto, se eu quiser simular situações mais realistas, né, por exemplo, a temperatura e pressão constante, eu preciso não só estar resolvendo a minha equação de movimento do meu sistema, mas incluir, né, outras equações. Então, o que eu vou estar comentando aqui são maneiras da gente fazer o que seria, por exemplo, um cálculo onde você mantenha o número de partículas, volume e temperatura constante, né? Então, como é que a gente faz a temperatura constante aqui na simulação de dinâmica molecular, né? É equivalente a gente estarmos, por exemplo, numa sala, né, fechada, né, ou aqui sob condições superiores de contorno, né, onde a temperatura vai ser controlada, por exemplo, por um ar-condicionado. Significa que quando a temperatura da sala começar a ser elevada, isso vai disparar o ar-condicionado, né, e você tira a energia do sistema, né, colocando o ar frio. Se for ao contrário, né, se a temperatura do sistema da sala diminuir bastante, né, significa, então, que agora eu vou estar essencialmente dando energia para o sistema, né? Então, o que eu tenho é um acoplamento do meu sistema físico com um banho térmico, certo? Então, dessa forma, note que ele vai estar trocando energia, né, em tempos. Então, se for necessário tirar energia, ou seja, se a temperatura está mais alta do que a temperatura alvo, eu tiro a energia do sistema. Se a temperatura está mais baixa, eu coloco energia no sistema. Então, a equação de movimento agora não vai ser só do sistema físico, mas sim desse universo que é constituído pelo sistema físico e pelo banho térmico, um reservatório de calor, né? Então, com isso, o meu hamiltoniano, ou seja, a partir disso eu vou encontrar que são minhas equações de movimento, ele vai ser dada pela energia potencial, que ainda depende das posições, né? A energia cinética daquele meu sistema físico, e as energias cinéticas do banho térmico, bem como a energia potencial do banho térmico, tá? Então, o meu Hamiltonian agora vai ser descrito por essa equação. Então, eu vou precisar, né, aplicar aqueles métodos de integração sobre a equação de movimento que deriva desse Hamiltoniano aqui. Então, dessa forma, o que eu queria chamar a atenção, não, assim, nesse momento não é importante estar focando nos detalhes das equações, mas sim, fisicamente, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que, em tempos, a gente vai tirar ou colocar energia no sistema, né? Mas para a energia total se conservar, eu preciso considerar o acoplamento do sistema físico com o banho térmico. É dessa maneira que a gente mantém essas relações. Bom, muitas vezes um banho não é suficiente, né? E aí eu posso fazer um acoplamento. Isso aqui é muito fácil justificar do ponto de vista físico, porque eu vou fazer uma cadeia uma dinâmica, que na verdade é uma cadeia de reservatórios. Então, você tem o sistema físico trocando energia com o reservatório 1, isso para cada grau de liberdade, tá? Não é com átomo apenas, não, é com a posição, velocidade, cada grau de liberdade do sistema, a gente está trocando a energia de tal modo que a temperatura seja mantida constante. Se esse reservatório 1 não dá conta, a gente coloca um outro reservatório maior que ele e assim por diante, né? O que importa no final é que a gente vai ter uma equação de movimento que vai descrever todo esse sistema, né? E as constantes de movimento desse sistema, né, vai ser energia total, que se conserva, né, mas que você tem que levar em conta todo mundo, né? Essa é a ideia por trás de você poder fazer uma simulação a temperatura constante, né? Essa questão do reservatório, ele acaba aparecendo porque, por algum motivo,
no caso do oscilador harmônico, um único reservatório não é suficiente para ter uma distribuição canônica de velocidades. Então, para isso, o que a gente faz com 2 reservatórios, você já consegue ver que temos, né, tantas posições, aqui ó, as posições, e aqui você tem uma distribuição que é a distribuição canônica, né, das velocidades a uma temperatura constante. Então, essa aqui é a motivação para estar fazendo, né, esse exercício. Ele acaba sendo importante quando a gente for fazer o cálculo da energia livre, né, por isso que eu trouxe esse problema aqui, né. E outra questão é se eu quisesse, por exemplo, manter a pressão constante, né. Então, para manter a pressão constante, o que a gente vai fazer é acoplar esse sistema físico, né, a um banho de pressão, que nada mais é do que um pistão, né. Então, no caso, quando o sistema entender que é necessário o volume diminuir, esse pistão entra em ação, entende? Diminui, pode ser uniformemente, ou pode ser de uma forma isostática, né? Ou mesmo nas diferentes direções, como também ele pode entender que, se for necessário aumentar o volume, né? Você tem uma pressão negativa, para chegar na pressão de alvo, a gente vai estar expandindo o meu sistema. Tá? Então, é dessa forma que é acoplada as equações de movimento do sistema físico com o pistão. Né? E com isso, a gente consegue estar descrevendo todas as condições possíveis, né, que você queira estar simulando no ensemble. Então, essencialmente, essa seria a forma, né, da qual a gente estaria resolvendo as equações de movimento, né? Então, portanto, a gente deu mais um ok aqui na nossa discussão. Por conta disso, eu vou fazer mais um outro intervalo, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para discutindo com vocês, né? Mas vou interromper, então, nesse momento, a gravação, e a gente